Então tá, pessoal. Então sejam bem-vindos aí mais uma vez. Nós estamos iniciando a disciplina de mecanização agrícola, tá? Acredito que vocês já tiveram aula com a professora Luciane nas duas primeiras ali, ela já conversou um pouquinho, né? Principalmente em relação à questão das aulas práticas, tá? Que é a grande novidade, né, do primeiro semestre que vocês executaram para esse, né? Tá? Então, mais adiante eu vou explicar bem certinho. Então, tá, pessoal, eu dividi essa nossa primeira conversa em duas etapas. Então, no primeiro aqui eu vou apresentar a disciplina para vocês, os conteúdos que nós vamos trabalhar, a forma de avaliação e como se dará as aulas, tanto aqui no formato pelo Meet, né, quanto as aulas práticas. E no segundo momento, então, nós vamos efetivamente já entrar, né, na parte de mecanização. Então, nesse formato de aula concentrado, né, então são 4 semanas, ele é um pouco mais intenso. Então, vocês já acompanharam, né, no primeiro semestre, enfim. Tem a vantagem que vocês verem somente 2 disciplinas por vez, mas a gente tem que ter um cuidado maior com a questão de datas, atividades e tudo mais, né? Porque quando nós vemos já terminou, né? Já, quando vê, já está outra disciplina acontecendo, tá? Então, mas acho que isso vocês já estão bem habituados, né? Já passaram um semestre todo, já realizaram 2 disciplinas, né? Com a Paula e a Luciane, Paula e o Fernando, e uma disciplina com a professora Paula, né? Então, agora já vamos nesse outro ciclo. Beleza, acho que a maioria dos colegas estão aí, então iniciamos hoje a nossa primeira aula. O Zoom aí tá bom? Conseguem ver? Quer que aumente mais? Tá bom, professor. Tá bom. Então tá. Conforme vocês forem tendo alguma dúvida, queiram alguma explicação a mais, vocês podem, de preferência, abrir o microfone, que eu estou em telas separadas, ou se quiserem ir registrando também no chat, como vocês preferirem, que depois eu retomo de passo em passo, tá bom? Então tá, vamos lá, a disciplina. Então, essa disciplina de mecanização agrícola, ela são 40 horas, né? 40 horas que nós dividimos elas aí, então, em 4 semanas, e vai ser, então, 2 horas por dia, tá? Esse nosso período da disciplina, ela vai coincidir com vários feriados, tá? Então, nós vamos precisar fazer alguns ajustes ali que eu vou comentar com vocês, tá? Para que a gente consiga, então, realizar essa carga horária durante as 4 semanas, tá? Então, essa nossa disciplina ela vai ter uma parte teórica, que essa parte teórica então vai ser aqui pelo Google Meet, e aulas assíncronas, como já foi no período de ontem, né, que vocês já realizaram, e também vai ter aulas práticas, tá? Então, nós planejamos aí quatro aulas práticas, então uma por semana, tá? Beleza, antes disso, quero combinar com vocês bem certinho os horários aí. Eu marquei 4 horas, que eu vi que algum professor tinha feito anteriormente, mas eu gostaria de saber com vocês se vocês querem manter as 4 horas ou querem antecipar ali 3h30, 3h40, que é o horário oficial da disciplina. O que vocês acham? Eu acho que seria melhor um pouquinho mais cedo. 3h30? Eu concordo que se antecipar um pouquinho seria bom também. Tá. Eu também concordo em antecipar. Tá, por exemplo, hoje vocês encerraram a aula do professor Luciano por volta das 3 horas? Foi 3h05, eu acho que acabou a aula dela. Tá. Então, se nós fizermos às 3h30, tá tranquilo, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, já vamos mudar aqui. 3h30, tá? Esses não... 3h30, a partir da próxima, então, já vai ser 3h30. Sempre eu tenho planejado, no máximo, 1 hora de duração, tá? Então, a gente vai começar às 3h30 até umas 4h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme o andamento, conforme as dúvidas. Mas planejado a disciplina em torno de 1 hora, tá? Beleza. Em relação à aula prática, eu tinha colocado 3h30, não sei se vocês combinaram algum horário com a professora. 1h30 lá no campus, 2 horas, que horário que vocês ficou de ver para ver depois?
Não foi combinado o horário, mas na outra disciplina, geralmente 1h30 a gente estava lá para começar a aula prática com ela. Tá, então vamos manter a nossa aula prática, né? Então, 3h30 também lá no campus, tá? Então, quando que encerra uma disciplina, já conclui outra, a gente já inicia, né? Então, vou deixar lá no campus, vai ser presencial, então lá, a aula prática, então 3h30. Então, ficou igual as duas, tá? Então, tanto quando for Meet, quanto for presencial, 3h30. Esses slides eu vou mandar para vocês depois, tá? Então, eu só estou alterando aqui, mas depois vocês vão ter acesso ali no Cigar. Beleza, como que vai se dar a nossa disciplina de mecanização? Então, sempre envio de material, comunicados, atividades, vai ser tudo pelo Cigar, e vou replicar a mesma informação no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Materiais, apostilas, livros sempre vão estar disponíveis para vocês, tudo isso centralizado no Cigar, tá? Então, sempre faço uma duplicação de avisos pelo grupo, e alguns provavelmente vocês devem ter recebido da aula de hoje o aviso que era receberam por e-mail também, tá? Se alguém não recebeu no e-mail, provavelmente vocês têm que fazer uma atualização, tá? Alguém que está aqui não recebeu por e-mail? Eu não recebi. Tá, então tem que fazer uma atualização. Eu coloco aqui eu coloco lá no grupo de vocês o WhatsApp do RA, Registro Acadêmico, tá? Aí vocês mandam e-mail lá para ver pedir como que atualiza, enfim, como é que faz uma atualização do e-mail, que provavelmente está um e-mail diferente do que vocês normalmente usam, que o que está cadastrado lá no Cigar, tá? Então tem que fazer essa atualização no e-mail, aí vocês começam a receber esses avisos, comunicados e tudo mais. Então eu deixo lá, marcar aqui já, depois vocês têm que fazer a atualização. Todo dia, então, vai ter uma notícia cadastrada no Cigar, replicada no grupo de WhatsApp, até meio-dia, mais ou menos, e também vai no e-mail de vocês, tá? O e-mail que eu uso para fazer lá é o que está cadastrado no Cigar, tá? Então, se vocês alterarem, já vai automático. Beleza, então, essa parte então, do material é o que vai compor quando vocês forem fazer as aulas, então, assíncronas, tá? Que é o que vocês realizaram ontem. E mesma coisa, então, quando for Meet, aviso e tudo mais. A aula prática, eu já vou passar o cronograma ali na frente, mas ele vai ser, então, no Laboratório de Mecanização Agrícola e algumas práticas na área experimental. Vocês já conheceram, né? Acho que já o professor Fernando, a Luciano já apresentaram para vocês a UDA, né? Já sabem onde fica. Então, quando vocês forem para a aula prática, você já pode se dirigir direto na UDA, tá? Então, sempre nós vamos deixar a sala de aula aberta, até para vocês ficarem lá, né? Às vezes, para não ficar no sol e tudo mais, podem ficar dentro da sala de aula. Como não é um número reduzido de alunos, vai estar aberta as janelas, portas e tudo mais, então vai ficar bem tranquila essa questão do distanciamento também lá para evitar, né, algum problema com essa questão do Covid, tá? Tem álcool em gel disponível, então vai ser bem tranquilo e bem seguro essas aulas, tá? Nunca é demais falar, mas só para deixar registrado, né, que tem que então, manter o distanciamento, principalmente nos ambientes fechados, e o uso de máscara, tá? Beleza, então nós vamos fazer no laboratório de mecanização, como alguns de vocês já devem ter visto, tem lá vários equipamentos, vários implementos, algumas máquinas, tratores também que vocês vão ter acesso, que vocês vão ter a oportunidade de utilizar. Quem nunca teve contato com esses equipamentos vai ter, né? Quem já tem, já é uma forma de revisão também dessa parte, tá? A realização das atividades, tá? Então, ali nós vamos, nós chamamos de ANPs, tá? Sempre então serão 4 ANPs, e vocês fazem uma semana e na aula sequente é feita a correção, então, aqui no Google Meet, tá? Uma correção de forma coletiva, mas se alguém não entendeu alguma coisa, ficou com alguma dúvida, eu posso esclarecer mais assim, né, sobre essas atividades, tá? Então, são ANPs bem tranquilas, mas vai ser realizada uma por semana, tá? E encontros semanais, então, pelo Meet,
no formato que estamos fazendo hoje aqui gravado, tá? Então sempre vai estar disponível para vocês no dia seguinte os slides que forem apresentados e também a gravação dessa aula. Então vai ter um link lá no Siga que vai para o YouTube que vocês conseguem ver a aula gravada, tá? Pegando ali então a parte da avaliação. Então a avaliação vai ser em 2 formatos, tá? Então, a primeira são os ANPs, que são essas atividades avaliativas, tá? Então, serão 4 atividades, uma por semana, e elas têm um peso na nota de 80%. Depois, também, para cada aula prática, vocês vão efetuar um relatório. Vocês fazem o relatório, o prazo de entrega presencial, né? Ele tem que ser manuscrito, ele é entregue na próxima aula. Então, se vocês fizeram aula numa quinta-feira, quando forem para a aula na outra quinta-feira, é o prazo de entrega, tá? Esses relatórios, também eu vou explicar lá na aula prática, bem tranquilo, bem simples, eles vão ter um peso na nota, então, de 20%. Depois, ao final, faz-se a média, então, das 4 ANPs mais o relatório, cada um com seus pesos, um com 80%, outro com 20%, e quem ficar, então, com nota menor ou igual a 6, faz uma prova de recuperação lá no final, tá? Então, faz somente uma prova de recuperação. Entenderam essa parte da avaliação? 4 atividades avaliativas, mais 4 relatórios, e a prova de recuperação é somente para quem ficar com nota menor que 6. Se não tiverem dúvidas, vamos para o cronograma, então, da disciplina. Então, aqui eu elenquei, né, todas as nossas datas, então, ali elas vão, então, no dia de ontem, então, como era aula síncrona, então coloquei 2 apostilas lá no Cigar para vocês já irem iniciando, tá? Então, a gente vai tomar por base essas 2 apostilas, tá? Como vocês no campus, tem alguns dias que a biblioteca já está aberta, tá? Então, inclusive para empréstimo de livros. Então, se vocês quiserem ter alguns livros lá na parte de mecanização, também vocês já podem acessar, tanto de mecanização quanto de outros assuntos também, né? Então já também uma outra mudança agora de um semestre para o outro esse acesso à biblioteca, que até então ele não tinha, né? Não tinha esse acesso. Então agora já melhorou. Então hoje, dia 26, então nós vamos apresentando a disciplina e vamos já começar na parte de fontes de potência, principalmente direcionado no uso na agricultura, e já iniciando, então, introduzindo na mecanização agrícola. Amanhã, então, o assunto que vai ficar disponível para vocês, para leitura, né? Então, é um assunto, então, sobre combustíveis e motores, tá? E funcionamento, né, de motores, tá? Que vai ser, então, na aula prática no dia 28/10, tá? Então, na quinta-feira, tá? Então, vocês podem marcar ali que vai ser toda quinta, tá? Então, toda quinta-feira vai ter aula prática. No caso da mecanização é às 15h30, mas vocês vão lá antes, né? À 1h30 já para fazer as práticas da professora Luciana. Foi isso que vocês combinaram, né? Sim? Foi, pessoal? Toda quinta? Olha, professora, a primeira aula prática que ela marcou, ela falou que depende muito do tempo, se vai estar bom, mas a princípio seria na sexta-feira. Acho que ela se enganou, é na quinta-feira. Será? Não sei, mas ela não combinou nada especificamente, deu datas como na matéria anterior, ela só combinou que nessa sexta, se o tempo tivesse bom, a gente talvez fosse lá no campus daí, mas ela avisaria daí, entre hoje e amanhã. Tá, talvez a professora tenha equivocado, mas a princípio é nas quintas-feiras, tá? Ah, tá. Então, sempre terça vai ser em casa, online, e quinta lá prática lá no IFSC, é isso? Isso. Mecanização, então você já pode anotar, né? Então, nessas 4 quintas-feiras seguintes, vai ser sempre ter aula prática lá. Então, mecanização, ela independe do tempo, tá? Então, mesmo que chova, nós temos lá uma parte fechada, a gente faz, então, no ambiente fechado, tá? Então, eu só vou mandar uma mensagem para ela, ver se ela vai fazer na sexta ou na quinta, mas ela comunica, então, as datas para vocês bem certinho, tá? Mas mecanização, então, toda quinta-feira, às 3h30 lá na URB, tá? Okay. Para essas aulas de mecanização, vocês não precisa
por exemplo, bota borracha e tal, mas é sempre bom que vocês vão com calçado fechado, tá? De preferência de calça, alguma coisa assim, que até para evitar algum arranhão, alguma coisa no implemento, né? Às vezes esbarra e tal. E quando for, então, na prática no campo, um boné, um chapéu, alguma coisa assim, tá? Mas pelo menos calçado fechado, não. A gente não recomenda que vá com chinelo, alguma coisa assim, porque para evitar, né? Como vocês vão subir no trator, vão subir nos implementos, fácil resbalar e tudo mais, né? Então, só calçado fechado para essas aulas. Eu não sei se vocês já estão usando os armários, que estão disponíveis lá, mas vocês podem usar, né? Deixar lá o material que vocês vão usar, se quiserem levar uma roupa mais velha, às vezes, enfim, para não se engraxar, alguma coisa assim, tá? Então, bem tranquilo, tá? Beleza, então, nessa quinta, né? Então, dia 28, a aula prática. No dia, então, na sexta-feira, então, que é a parte de funcionamento do trator, tá? Então, ela vai ser assíncrona e sempre no último dia da semana vai ter a ANP, tá? Então, por exemplo, aqui, dia 30 é no sábado, tá? Como é que vai funcionar essa aula, então, no sábado? Como nós temos muito feriado, na semana seguinte vai ter feriado, tem 2 feriadões ali no mês de novembro, e para a gente conseguir cumprir essa carga horária, a gente vai ter aula aos sábados. Como é que vai funcionar aos sábados? Então, eu programei para que seja sempre as ANPs. Então, só que ela não vai ficar disponível no sábado, eu já vou deixar na sexta para vocês aberta, tá? Então, ela vai ficar aberta a partir ali no final da tarde, já da sexta-feira até durante todo o sábado. Então, ela vai estar registrada no sábado, mas fica já aberta na sexta, né? Então, quem tem outras atividades no sábado, enfim, fica à disposição, né? Mas a ANP já fica aberta para quem quiser fazer antes, tá? Sempre ela vai ter duração, então, de um dia para o outro. Então, sexta e sábado até a meia-noite, tá? Vai ser sempre nesse formato. Então, por exemplo, nesse sábado, vocês vão fazer essa primeira ANP, e daí, como vai ter o feriado ali, não vai ter o Meet, né? Na semana que vem, terça-feira é feriado, né? Então, vai ser na outra semana lá do dia 9. Lá na semana do dia 9, vocês já vão ter feito a aula síncrona, né? A outra ANP, tá? Então, nós vamos fazer a correção das duas lá no dia 9. Mas a ideia é que vocês façam a ANP e na próxima aula, pelo Meet que nós tivermos, seja feita a correção, tá? Tranquilo até agora? E depois vai avançando os conteúdos. Então, aqui vai segurança na operação de tratores agrícolas. No dia 4, então, que é a aula prática, então, é a operação de trator agrícola, tá? Eu não sei se vocês já tiveram contato, já utilizaram o trator, dirigiram alguma vez ou não. Alguém já dirigiu o trator? Tem uma coleção de trator lá, tem todos os tamanhos, cores lá, da cor. O Luigi já dirigiu ali. Tem do Grêmio, do São Paulo, do Inter, tá? Tem trator de toda a cor lá, que vocês vão, de preferência, usar o do Grêmio, tá? Quer dizer, o azul, né? Que é um pouquinho melhor que os outros ali e tal. Mas é bem tranquilo, tá? Então, vai ser no dia 4. E daí, com essa aula de operação de trator, depois na semana seguinte tem uma aula de manutenção, nós vamos, meio que chega na metade da disciplina, nós fechamos essa primeira parte de mecanização, que seria a parte de funcionamento dos tratores, de motores e tudo mais, tá? A partir dali, então, do dia 8, nós entramos, então, na parte dos implementos e máquinas, tá? Então, nós vamos fazer uma sequência de implementos que vão preparo do solo, plantio, manejo e colheita. A gente vai nessa sequência nessas quatro etapas, tá? Então, a gente vai dividindo os implementos ali. A maior parte deles nós temos lá no campus, então vocês vão ver eles tanto na parte teórica quanto vão poder ver eles ao vivo, operar algum deles, tá? Então, principalmente preparo de solo, então, vocês vão conseguir usar, tá? Então, a ideia é que vocês tenham esse contato, tá? Então, tem bastante material lá, vamos dizer assim, para vocês utilizarem, tá? Depois, na sequência, então, vai avançando essa parte dos implementos, vai trocando, manejo, colheita, enfim. Nós temos lá uma aula sobre agricultura de precisão, tá? Então, nessa aula de agricultura de precisão também apresentaram algumas tecnologias atuais aí que existem, né, na agricultura, que talvez não esteja muito no nosso dia a dia, mas que vocês
podem vir a utilizar mais adiante, né? Então, mas sempre é bom conhecer também para vocês saberem o que está acontecendo e as mudanças, enfim, que virão, tá? Aí depois, no dia 18 vai ter, tem ali, então, a última aula prática, né? Então, com utilização de implementos, tá? E o trator. E também nesse mesmo dia já vai abrir para a NP4, tá? Então, vai ficar no mesmo dia ali essas duas atividades. E depois, então, no dia 19, que é o último dia da disciplina, já vai abrir para recuperação para quem ou não entregou algum relatório, ou não entregou alguma NP, ou então ficou com nota menor ou igual a 6, tá? Então, daí faz a prova de recuperação no dia 19, tá? Daí no dia 19 fecha a disciplina e depois vem na sequência. Se não me engano, é o professor Kumatsu, enfim. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos assim. Um resumo, então, das aulas, então, como que elas vão ocorrer, tá? Então, basicamente, eles seriam seriam então as aulas práticas presenciais, né, dia 28, 4, 11 e 18, tá? Vou deixar aqui para vocês, vou arrumar em parênteses aqui o horário, né? 3h30. 3h30, né, lá na UDA, tá? Então, vocês podem já ir na sala de aula, enfim, eu sempre vou estar antes lá para deixar aberto já para preparar. A aula síncrona, então, nós vamos ter 3. Então, começou hoje, outra dia 9 e outra dia 16, tá? Também 3h30, né? Foi o que nós combinamos. E nos demais dias, então, que não tem aula prática e não tem aula síncrona, são aulas assíncronas, tá? Essas aulas assíncronas, então, elas não necessariamente ficam vinculadas ao horário da disciplina. Então, elas ficam disponíveis durante o dia. Enfim, vocês podem realizar a leitura, as atividades, enfim, baixar os materiais conforme a organização de vocês, tá? Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram fazer antes de nós trocarmos ali sobre qualquer questionamento sobre essa primeira etapa, então, e como vai se dar a disciplina, como que vai ocorrer as aulas, avaliação, alguma coisa assim, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu ver no chat ali. Eu não, também não, eu já também quase me matei, mas deu boa. Ainda bem que quase, né? Foi só um susto, tá? Então, tá bom. Feito, pessoal. Então, se não tem mais perguntas, vamos para outra etapa ali, que é a introdução, né? Da introdução da mecanização. Como é que está o tamanho? Querem que aumente um pouquinho? Se puder um pouquinho mais, professor, fica melhor. Aí, agora ficou bom. Então tá, pessoal. Então agora nós entramos propriamente nessa parte de mecanização agrícola, tá? Então, assim, como essa mecanização é algo bastante abrangente, assim, a ideia é que vocês tenham essa formação, então, nessa parte de mecanização, não só restrito a equipamentos, máquinas que são utilizados na agroecologia. Então, uma forma mais abrangente, tá? Então, que vocês tenham essa utilização. Então, vai ser comum vários equipamentos que eles podem ser usados tanto na cultura convencional quanto na agroecologia, nos sistemas orgânicos e assim por diante. Então, a ideia é não limitar aos equipamentos que são utilizados somente na agroecologia, tá? Então, é deixar aberto e fazer essa abrangência. Então, possivelmente eu vou mostrar algum trator, algum equipamento ali que dificilmente você vai usar numa propriedade de agricultura familiar, mas só para vocês saberem, né, que existem
e que, dependendo do tamanho da propriedade, enfim, sempre vai ter um equipamento mais adequado, vai ter um trator, um implemento que ele foi planejado e pode ser utilizado naquela propriedade, tá? Dito isso, então, nós entramos nessa parte de mecanização agrícola, tá? Então, essa parte de mecanização agrícola seria uma parte da evolução da agricultura como um todo, tá? Então, se nós pegarmos a história da agricultura, ela começou, então, lá com ferramentas manuais, então, com enxadas ou vários serviços com as mãos mesmo, e foi evoluindo, né? Então, passou-se a utilizar ferramentas, depois passou-se a utilizar a tração animal, né? Então, seja para preparo do solo, transporte nas colheitas e assim por diante. E, por fim, então, a utilização de motores e, com a evolução dessa utilização de motores, utilização de tratores, tá? Então, tratores agrícolas são equipamentos que são desenvolvidos e fabricados especialmente para atividades na agricultura, tá? Então, eles têm os componentes ali que eles direcionam, então, para fazer atividades agrícolas, tá? Então, seria uma forma de evolução. Então, de todas essas formas, a utilização de motores é a mais recente, então tem aí em torno de mais ou menos uns 100 anos, né? Se nós considerarmos a história da agricultura, que é bem mais longa do que isso, né? Então, relatos de uso de animais, então, está em torno aí de 5.000 anos atrás, né, para a agricultura, tá, de forma mais intensiva, e até então ela era feita de forma manual. Então, ela faz parte dessa atualização. Óbvio que o que tem causado mais impacto na parte da mecanização é a utilização dos motores, tá? Então, mais recente com a popularização do uso desses equipamentos, tá? Onde vários locais, não sei se alguém é da região aqui mais do interior, mais já morou em sítio, enfim, durante muito tempo aí se utilizava muito a tração animal, né? Então hoje já trocou um pouco isso, que é mais raro você ver a utilização de tração animal, né? Seja preparo do solo, enfim, e já a utilização por tratores, tá? Então, da mesma forma que ocorreu a popularização de uso de carros, né? Então, houve uma mudança, né, de meio de transportes, mais tardio um pouco ocorreu na agricultura, né? Essa popularização dos tratores. Então, surgiu uma grande variedade de modelos, de tamanhos, de marcas, tá? Todos os tipos. Até então, durante muitos anos, você não tinha essa grande diversidade, vamos dizer assim. Então, tinha alguns modelos e se encaixava ali. Então, nem todas as propriedades podiam utilizar, não, ou era muito grande ou era muito pequeno para aquela propriedade. Mas hoje, praticamente, nós temos aí tratores, máquinas e implementos em várias faixas de utilização, tá? Em que qualquer propriedade rural ela consegue ter um equipamento, um trator que vai encaixar ali, tá? Então, essa limitação ela diminuiu bastante. E também é uma diversidade de uso desses equipamentos nas propriedades, que eles não se restringem somente às atividades na lavoura, vamos dizer assim. Então, eles são muito utilizados também para meio de transporte, tá? Então, tem uma gama muito grande de utilização. Beleza, então a mecanização agrícola, então uma definição dela seria mecanizar, então, esses processos, né? Então, realizar eles com maior agilidade, com maior intensidade, tá? Aqui, pessoal, dessas 4 imagens que aparecem para vocês, quais dessas 4 vocês acham que são atividades de mecanização agrícola, quais delas que não são, ou qual delas que não é? O que vocês acham ali, essas 4 imagens? Tem a primeira ali, que as pessoas fazendo uma colheita, a segunda tem um produtor ali está empurrando um carrinho, né, de semeadura ou de adubação, o terceiro está sendo usado, então, tração animal para preparo do solo, né, provavelmente para plantação de arroz, e o quarto ali é um trator agrícola. O que vocês acham dessas 4? Qual que é a mecanização, qual que não é? Ou todas são, ou todas não são?
Eu acredito que as duas da direita sejam mecanização, e as da esquerda não. Seria só manual e tração animal daí. As duas da direita são e as duas da esquerda não? Seria isso? Ou as Isso. duas de cima são, as duas de baixo não são? Eu acho que as duas da direita são e as duas da esquerda não. Eu acredito, professor, que é só a primeira que não é. A primeira imagem, aquela que tem os dois animais, acredito que seja uma mecanização animal daí, não é. Aí a Jana falou, me deixou na dúvida. Mas acho que essas três, acho que só não a primeira que não é. Tá bom, mais alguém? Todas são, professor. Todas são, de acordo com a Edna. Sim. Então tá. Assim, pessoal, na verdade ali são em escalas diferentes, né? A primeira coisa, né? Então, por exemplo, se a gente pegar na parte de cima, as duas de baixo, né? Então ali, a área que está sendo trabalhada com aquela junta de boi, em comparação com a área que está sendo preparada ali com aquele trator, são escalas muito diferentes, né? Um você consegue fazer ali com tração animal, meio hectare, 1 hectare por dia, né? Ao passo que a de baixo da direita ali, você consegue fazer vários hectares num dia, né? Então, são escalas diferentes, tá? Normalmente, as pessoas associam muito a mecanização ao trator, né? Então, se tem trator, tem mecanização. Se não tem o trator, não tem mecanização. Então, na verdade, a mecanização, pegando essas imagens, as quatro imagens são formas de mecanização agrícola, tá? Então, o que diferencia entre elas é o tipo de fonte de potência, tá? Que está sendo usado. Então, aqui nas duas de cima, a potência, então, a fonte de potência é humana. Então, quem está fazendo a atividade ali é a força humana. Então, é a mecanização utilizando a potência, o motor, vamos dizer assim, que é a pessoa, tá? Então, ali na primeira de cima, à esquerda, eles estão fazendo uma colheita, provavelmente de trigo, né? Então, usando uma foicinha para fazer o corte do trigo, é uma atividade mecânica, né? Então, só não seria mecanização se eles estivessem somente com as mãos. Então, seria uma atividade manual, tá? Mas, como eles estão usando ferramentas, passa a ser uma atividade de mecanização agrícola. Da mesma forma, de cima ali, então, que o produtor está com o carrinho, ele está empurrando, mas a força quem está fazendo precisa, né? Uma fonte de potência, ele está queimando combustível, né? Então, é uma fonte de potência. A de baixo ali é de tração animal, tá? Então está preparando o solo, tá? E a da direita ali, então, que é a mais recente, né? Que é a mais recente, que é a utilização de motor. No caso específico, utilização de motores, tá? Então ali nós definimos, né, como essas diferentes formas de fonte de potência, tá? A gente não faz a distinção aqui do combustível que é usado nesse primeiro momento. Mas sempre a fonte de potência humana, então sempre precisa de uma pessoa mais uma ferramenta ou mais um equipamento, tá? Para ser considerado mecanização. Então, por exemplo, aqui um produtor com pulverizador, com uma semeadora, aqui controle de plantas invasoras, né? Então são todas elas fontes de potência humana. Então, cada uma delas com diferentes escalas e muitas vezes dependendo do local, do relevo da propriedade onde está sendo desenvolvida essa atividade. Porque muito comum na nossa região, no estado aqui, vários locais que são mais declivosos, tem mais pedras, enfim, nem sempre permite, por exemplo, um trator maior. Então, é só trabalho com potência humana ou com animal, tá? Então, está restrito a essa parte, então, se você consegue trafegar, né, com esse tipo de animal. Então, aqui para o preparo de arroz, tá? Normalmente, preparo de solo, né, em locais irrigados, tá? Aqui para a colheita, né? Então, aqui é só uma imagem ilustrativa, que é a primeira debulhadora de
de trigo, né? Então, que ela foi a de 1823, tá? Então, a primeira colhedora, ela surgiu, na verdade, debulhadora, né? Então, se cortava o trigo, levava lá para processamento, e ela era utilizada, então, para acionamento, era um animal, né? Então, tinha um cavalo, ficava caminhando em cima de uma esteira e rodava ali a roda e fazia a trituração, tá? Então, essa primeira debulhadora, vamos dizer assim, ela veio antes da utilização dos motores, tá? Então, dos motores aí, a gasolina, diesel, enfim, por diante. Então, foi utilizada como tração, como fonte animal. Aqui, muito comum, né, em vários locais, que é a utilização, então, de animais para o transporte, né? Então, de grãos, enfim, seria, alguns chamam de trator animal, né? Então, quando usa essas juntas, e em outros países, outros animais que são utilizados, tá? Então, a nível de Brasil, o que mais se utiliza ou são bovinos, ou equinos, mulares, algum desses animais, tá? Então, fica mais restrito a essas duas, a esses grupos, né, de animais, ou mulas, cavalos, e assim por diante, tá? Cada vez menos utilização de cavalos, alguns animais, e se mantém um pouco de animais. No último passo, então, da evolução da mecanização motorizada, então, nos últimos 100 anos para cá, né, um pouquinho mais do que isso, então, lá, um pouquinho, 1890, onde se efetivamente começou a utilizar os motores, tá? Então, primeiro foram a utilização dos motores a vapor, derivado, então, de locomotivas, né? Depois surgiram, então, os motores a gasolina, motores a diesel, e mais recente, mais recente, então, a utilização de motores, mas trocando a fonte de energia, tá? Então, utilizando, então, a energia elétrica. Então, continua se utilizando os motores, mas uma troca, então, do tipo de motor, tá? Esse é um dos pontos da evolução. Daí, outros pontos seriam a forma como são conduzidos, tá? Então, que é uma questão da automação que desses tratores, tá? Eu vou mostrar algumas imagens aqui de alguns tratores, só para exemplificar, né, os diferentes tipos que tem e assim por diante. Então, nós temos tratores aí para tratores menores, né, para propriedades aí que dependem da atividade, ou com áreas menores, ou com atividade, ou com culturas que exigem tratores menores, tá? Tem depois ali tratores em escala maior, tá? Então, conforme vai avançando a propriedade, tá? Tratores, aqui nessa imagem de cima, então, tratores diferenciados, tá? Então, com acoplamento de 2 implementos de uma vez só, aqui somente um, né? Que é o que é mais comum, e aqui com acoplamento de 2 implementos, tá? Aqui, tratores, então, para preparo de solo, escala menor, escala maior, tá? Aqui embaixo seria a semeadura, né? Equipamentos específicos, então, que utilizam motores, que é o caso de pulverizadores, tá? Nós chamamos esses equipamentos específicos motorizados de autopropelidos, tá? Então, a definição de equipamentos ou tratorizados ou autopropelidos é a seguinte, que quando é tratorizado, ele precisa o trator mais um implemento para fazer determinada atividade, é o mais comum. E quando é autopropelido, o equipamento é específico, então ele tem um motor, mas ele faz só uma atividade, tá? Então, no caso, no exemplo aqui dessas duas figuras, eles fazem não somente pulverização de produtos, tá? Aqui embaixo, então, seria uma colhedora, então ela vai fazer somente a colheita, então ela não... Professor, Oi? você falando ali no caso do pulverizador, né? Tipo, ele também espalha ureia também, alguns, né, eu acho, né? Tem, mas daí nesse caso seriam, por exemplo, aqui, né? Daí eles seriam equipamentos específicos já para aplicar fertilizantes, por exemplo, tá? Entendi. Aí eles não seriam pulverizadores, a não ser que se fosse líquido, né? Então, nesse caso, tá? Mas eles são parecidos, né? Acho que você deve ter visto já algum nesse formato, né? Sim, parecido. Para aplicar calcário também, né? Aham.
Isso, é que eles utilizam, provavelmente você viu da Stara isso, né? Era laranja? Aham. Da Stara. Eles têm lá, se não me engano, é o Imperador. Parece que é É, Imperador o nome. imperador. Hã? Aham. É o Imperador, né? O que eles fazem? Eles retiram, né, a parte da pulverização, mantém ali o chassis, motor e tudo mais, e colocam então um tanque ali graneleiro, e arruma um mecanismo para distribuição de fertilizantes, de calcário e assim por diante, tá? Então é um outro uso, só que eles ficam com equipamentos diferentes, né? Então eles continuam específicos. Então, se coloca o tanque para fertilizante lá, ele vai aplicar somente os fertilizantes. Ele fica com esse tanque líquido aqui, né, para pulverização. O que vai diferenciar, então, é o tipo de produto que você vai pulverizar, né? Então, pode ser uma adubação líquida, enfim, né, mas ele tem que aplicar líquidos, tá? Mas no caso, professor, tipo, ele não pode, tipo, para espalhar a ureia, tipo, estraga assim o pulverizador ou normal assim? Não, normalmente eles são. Tem que ter a manutenção, né? Então, por exemplo, você tem que fazer a aplicação, se você vai lá de ureia ou qualquer outro produto, e depois tem que fazer a limpeza, né? O que não pode ficar os resíduos do que você aplicou ali dentro do pulverizador. Eles são fabricados, esses equipamentos, desde a parte da mangueira, das pontas, e o tanque, a bomba, por exemplo, ela tem os componentes que são metálicos, eles são de inox, tá? Então, são todos componentes para não enferrujar. Mas, claro, se você pegar um pulverizador comum, mais antigo, ele não tem esses materiais já mais resistentes, vamos dizer assim. Então, você pode ter um ressecamento de mangueira, pode enferrujar a bomba, pode dar vazamento na bomba, tá? Então, são equipamentos mais antigos que eles não foram pensados para aplicação mais variada de vários produtos, inclusive com a utilização de fertilizantes, né? Que a maior parte desses fertilizantes são sais, né? A ureia que você está referindo ali, ela é um sal, né? Então, ela corrói mais, né? Metais, né? De preferência. E até o próprio pulverizador, né? Pode enferrujar também, né? Não só as mangueiras, eu acho. Se não lavar, no caso, né? Deixar aquilo acumular. Isso, ele tem, isso é verdade, isso ele vai acumular, né? Então, aquele resíduo ali vai ter um desgaste maior, tá? Mas beleza, é isso, Ariel. É isso, só para tirar essa dúvida mesmo. Então, tá bom. O pessoal, então, ali já entrando, né? Então, como nós vamos direcionar um pouco mais para a parte de tratores, eu vou mostrar aqui alguma classificação nos tratores, né? Também para a gente uniformizar também os termos, enfim, que nós utilizamos, porque quando a gente fala em trator é muito amplo, tá? Então, se a gente pegar, tudo é trator, né? Tá? Mas esses tratores, eles têm segmentações que eles são aplicadas e também eles podem ser classificados, tá? Esses tratores. Então, tem uma norma, né, que classifica esses tratores. Mas, de forma geral, entre as divisões que nós podemos fazer, tem duas divisões principais aqui, que elas estão relacionadas desde quando eles são fabricados, desde quando eles são projetados, esses equipamentos, tá? Então, a primeira, então, seria o rodado, os rodados desses tratores, tá? Então, é o tipo de rodado que ele utiliza, tá? Então, as duas classificações, então, seriam, a primeira, então, seria rodas, nesses tratores, se eles têm rodas, ou se eles têm esteiras, tá? A segunda classificação, que é o chassis. Então, essa segunda classificação do chassis, ela está relacionada ao uso final dele. Então, ele pode ser florestal, ele pode ser um semi-agrícola, ele pode ser um agrícola, tá? O que vai diferenciar entre cada um deles é a atividade fim que ele vai utilizar e o tipo de implemento que ele vai conseguir operar, tá? Então, quando ele é agrícola, ali, se a gente pegar, ele tem que ser o mais versátil deles. Mas vamos lá, então, nos rodados. Então, em relacionado ao número de rodas, a primeira classificação. Hoje, mais usualmente, ou são de 2 ou 4 rodas, tá?
pode acontecer de tratores de 4 rodas eles terem pneu duplo. Mas mesmo assim, nós consideramos como 4 pontos de rodagem, vamos dizer assim, tá? Mesmo que eles tenham, em vez de 4, eles tenham 8 rodas ou 6 rodas, né? O pneu traseiro seja duplicado, nós consideramos como 4 pontos, tá? De 2 rodas, entram os microtratores, os tobatas, tá? Trator de rabiça, alguns conhecem. Tem também, durante um tempo, existiam os tratores de 3 rodas, os triciclos, tá? Mas não é muito comum hoje em dia, tá? Então, com a evolução dos tratores, principalmente questão da direção, esses tratores eles deixaram de ser fabricados. É muito raro você encontrar um trator desse, é mais em museu, exposição, alguma coisa assim, mas no dia a dia não é tão comum, principalmente no Brasil. Então, fica relacionado de 2 ou 4 rodas, tá? Beleza. Enquanto a classificação desses tratores de 4 rodas, tem dois grupos ali, na verdade, 3 grupos, né, que nós podemos encaixar esse trator de 4 rodas, que seria a classificação relacionada à tração, tá? Então, tá. Então, nós temos 2 grupos ali, que é os tratores, então, com tração simples, os tratores chamados traçados e os tratores com TDA. Vocês sabem a diferença, o que significa quando vocês verem um 4x2 num trator, ou quando vocês verem numa caminhoneta, alguma coisa lá, um 4x4? Vocês sabem o que significa isso? Seria tração na quantidade de rodas, professor? Tipo, as 4 rodas têm tração, ou 4x2 em 2 rodas, é isso? É por aí. Mais alguém, além da Amanda? O que quer dizer o TDA? Quando vocês verem um trator lá, o TDA é comum somente em tratores, tem um TDA. O que significa isso? Eu já mostrei umas imagens de uns tratores anteriores ali que tinham um TDA. Tá. Então, conforme falou a Amanda ali, né? Esse 4x2 ou 4x4 está relacionado ao número de rodas e o número de rodas com tração. Então, sempre o primeiro número aqui, ele traz o número total de rodas. Então, se ele tiver 4 rodas, dessas 4, 2 tem tração. Ou, no caso dos traçados, a gente vê muito isso em caminhonetas, né? Dessas 4 rodas, 4 tem tração, tá? Se fosse um caminhão, por exemplo, tivesse 6 rodas, seria um 6x4 ou um 6x2, assim por diante, tá? A maior parte, por exemplo, de automóveis é 4x2. E TDA, que isso é quase que exclusivo de tratores, é tração dianteira auxiliar, tá? Quer dizer o seguinte, que ela tem tração na dianteira, mas não é igual à traseira. Então, em tratores agrícolas, quase sempre a tração é no rodado traseiro, tá? Então, é maior também o tamanho do pneu, enfim, é mais largo, e o eixo dianteiro ele é menor, então, o rodado. Então, para aumentar a eficiência de tração, aumentar a utilização do trator e até implementos maiores, criou-se esse TDA, né? Então, que é a tração dianteira auxiliar. Tratores 4x4 não é tão comum tratores menores, é muito comum para tratores de maior porte, tá? Ou máquinas da construção civil. Uma outra classificação que existe, é bom só comentar, que seriam os tratores, então, com esteiras, tá? Então, tem ali 2 tipos, os tratores com esteiras ou metálicas ou de borrachas e os com semi-esteiras. Então, tem uma parte que é de esteira e outra parte que é de borracha, tá? Eu vou mostrar agora algumas imagens, então, falando um pouquinho mais de cada um deles e falando também dessa questão da classificação ali do chassis florestal, semi-agrícola e agrícola. A Janaína pode falar ali, Janaína. Professor, eu não entendi a diferença do 4x4 para o TDA. O TDA seria uma potência maior, por exemplo? Porque no 4x4 ele tem tração nas 4 rodas, tem na dianteira também, né? O TDA seria o quê? Uma potência a mais?
O TDA, o rodado dianteiro é menor que o rodado traseiro. Ele tem uma potência, ele tá. tem tração, só que não é a mesma do rodado traseiro, tá? A hora que eu mostrar as fotos ali, acho que vai ficar um Entendi. pouquinho mais claro, tá, Jana? Tá bom, obrigada. Ali, então, só mostrando, por exemplo, aqui um trator, aqui é um trator florestal, então, forehead ali. Então, ele é usado para tração, né, para puxar toras e tudo mais. Então, ele é um trator específico. Vocês não vão ver um trator desse aqui numa lavoura de milho, de feijão, alguma coisa assim, né? Ele não tem o que ele fazer lá no meio da lavoura. Da mesma forma que o outro forehead, então, semi-esteira, né? Então, rodar aqui com esteiras e aqui rodar dianteiro sem esteira. Então, eles são equipamentos específicos, são tratores, mas para uso florestal, tá? Aqui, então, um trator de 2 rodas. Esse é um Yamaha, né? Então, mas a maioria deles são conhecidos como Tobatas, porque a primeira marca, né, que era importado, né, a primeira marca que foi importada era da marca Tobata. Tá? Então, tratores japoneses Tobata e ficaram conhecidos, né? Então, é muito comum a pessoa dizer, tem um Tobata, mas você vai ver lá é um Yamaha, um Agritech, enfim, alguma outra marca, tá? Mas eles são bem utilizados. Nós temos um desse no campus, tá? Então, vocês vão poder olhar eles de perto, enfim, usar assim por diante. Aqui, para quem, não sei se você já conhecia, mas é o trator de 3 rodas, tá? Então, quem fabricava bastante era a John Deere e a Case. Esse trator de 3 rodas, eles tinham uma explicação pelo seguinte, então a tração é no rodado traseiro, maior, e as rodas menores, e no centro do trator era para facilitar, então, a digeribilidade do trator. Então, ao final do dia, o operador cansava menos, né? Então, como os tratores não tinham volante hidráulico, se você arrumasse um eixo muito grande, era difícil, né? De você está manobrando, enfim, principalmente em propriedades menores que você realiza bastante manobras. Então, esse rodado menor e bem no eixo, ele é mais fácil de girar do que, por exemplo, um rodado desse daqui, né? Que você tem um rodado maior e longe um do outro, tá? Com o passar do tempo, com a evolução e a maior parte dos tratores agregaram direção hidráulica, direção hidrostática, não teve mais sentido esse triciclo, vamos dizer assim, né? Então, ele meio que caiu de uso, porque tem uma questão de limitação de implementos também, tá? Então, se alguém já viu ao vivo algum desses trator de 3 rodas? Nunca tinha visto. É um triciclo, né? Nem sabia que tinha, na verdade. Mas eles tinham umas ideias lá que era principalmente pela questão da direção, né? Então, para eles serem mais fáceis de serem dirigíveis, tá? Ok. Acho que o que a maioria conhece é esse trator e esse daqui, né? Então, esse de cima aqui é um trator 4x2 TDA, tá? Então, vejo que no eixo aqui traseiro, o rodado é bem maior do que o dianteiro, né? Então, a tração está no eixo traseiro. Então, nesse exemplo aqui, 4x2, então, de 4 rodas, somente 2 têm tração. Então, as 2 traseiras. Como que vocês identificam qual que é a roda que tem tração? Normalmente é o tamanho maior, tá? E quando são em tratores é no rodado traseiro. Em veículos já é mais complicado, né? Tem carro que é tração dianteira, tem outros que é traseiro, tem outros que é integral, então está escrito em algum lugar ali já dificulta um pouco mais. Em tratores é mais fácil. Sempre que tiver garra aqui, normalmente vai ser o eixo de tração. Nesse caso é mais nítido aqui, né? Então, esse rodado menor aqui na frente, ele é um rodado menor, e esse pneu aqui, ele tem um friso no meio, tá? Para diminuir a área de contato, para facilitar, então, a direção dele, tá? Então, esse aqui é um trator 4x2, trator agrícola típico 4x2, faz a tração nos implementos na parte traseira, tá? Então, 100% da tração no eixo traseiro. Aqui, Janaína, né, que tinha perguntado ali, aqui é um 4x2 TDA, tá? Então, dos 4 rodados, tem tração no eixo traseiro e auxiliar no eixo dianteiro. Nota o seguinte, que o pneu da frente, o rodado da frente, é menor do que o rodado traseiro. Conseguem ver isso na imagem? Sim, aham.
e ele está menor, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que de 70% a 60% da capacidade de tração é no eixo traseiro e de 30% a 40% no eixo dianteiro. Então, ele não tem a mesma capacidade de tração, tá? Nos dois eixos, por isso que nós chamamos de trator TDA. Então, o que tem de mais avançado nesses tratores, assim, desse tamanho, é a tração no eixo dianteiro. Por quê? Por causa do volante hidráulico, tá? Então, que permitiu com que você pudesse, né, ter pneus maiores, pneus com tração, no rodado dianteiro, sem prejudicar a condução, sem aumentar a questão da fadiga, né, dos operadores, tá? No campus que nós temos esse trator aqui, que não é esse vermelho aqui, nós temos um azul, né? Então o azul ele é mais fácil de dirigir e tudo mais ali do que esse vermelho. Mas o azul é mais fácil. Então, assim, mas ele é um 4x2 TDA, tá? Eu não sei se vocês estão notando que eles têm alguns números. Por exemplo, esse trator aqui, conseguem ver o número dele, 4275. Sim. Então, assim, tratores diferentes de carro, por exemplo, o carro tem nome, né? Então, é Palio, Gol, enfim, Fusca. Tratores, em vez de nome, eles têm números, tá? Então, o que diferencia um trator do outro não é o nome, é a marca, obviamente, se identifica muito pelas cores, né? Então, por exemplo, o John Deere é sempre verde com amarelo, aqui é um agrale, né? Então eles são cinzas, mas laranjas. O vermelho sempre se associa, esse vermelho mais vivo aos Massey Ferguson, o vermelho mais escuro aos Case, e assim vai indo, tá? Então é associado à cor, é a marca e os números, tá? Quase sempre na numeração nesses tratores tem alguma relação com o motor, com a potência, tá? Então, por exemplo, esse trator aqui, ele é um 4275. O 4 é a série 4000, né? O 2 é a categoria desse trator, que a empresa, então, ela encaixa. E o 75, que é a potência do motor. Então, 75 CVs. Alguns deles já têm 78, mas eles são 75, tá? E assim vai indo para a maior parte dos tratores. Então, ele tem alguma relação no número dele com a potência do motor, tá? Então, em vez de nome, é a potência. Aqui algumas imagens só para ilustrar, então, tratores de esteiras, né? Então, por exemplo, esse de cima aqui é usado para construção civil, mas com adaptação ele pode ser usado, então, um trator, então, para uso agrícola. Então, é chamado um trator semi-agrícola, tá? Não tão comum mais hoje, mas uma vez acontecia, tá? Aqui, né, então, nessa imagem estão tratores com esteiras metálicas. Aqui, nesse outro trator, então, seriam esteiras de borracha que imita o rodado do trator, tá? Do pneu do trator. A única vantagem desses tratores é que eles compactam menos o solo, tá? Então, é a única explicação, tá? Então, eles não é mais difícil de dirigir eles, trocar uma propriedade por outra, enfim, mas eles compactam menos o solo, tá? Beleza. Uma outra classificação, então, essa oficial da BNT, além daquela que nós já vimos, mas dentro, então, dos tratores agrícolas, ela classifica, então, em 4 categorias os tratores, conforme o tamanho e a potência desse trator. Então, ela diz o seguinte, que tratores até 20 CVs são chamados de microtratores, tá? Todos eles potência do motor até 20 são microtratores. De 20 até 45, então eles são chamados de pequenos tratores ou tratores leves. 46 a 80 são médios e tratores grandes ou pesados acima de 81 CVs, tá? Então, a maior parte dos tratores que são utilizados e comercializados são abaixo de 80 CVs, tá? Grande parte nessa faixa entre 46 e 80. Vou mostrar algumas imagens aqui dos tratores. Então, por exemplo, aqui o microtrator, então, né, o Tobata já com uma carreta agrícola, né? Então, esse trator de 2 rodas, ele sempre precisa de um terceiro ponto de apoio, tá? Ele não é igual uma bicicleta, uma moto, que você vai pelo equilíbrio. Esse trator ele precisa de um terceiro ponto de
de apoio. Pode ser uma carreta e normalmente é um implemento, tá? Então, se você deixar ele sozinho, ele vai cair para frente ou para trás. Ele tem que ter alguma coisa para segurar ele. Aqui, por exemplo, já um Landini, então, vocês conseguem ver a numeração dele, é o Mistral 45, aqui. Vocês conseguem ver a numeração, mas esse 45, então, seria a potência dele. Então, veja que é um trator já diferente. Ele é um 4x2 TDA e ele é mais baixo. Então, veja que ele tem que esse é um trator que é chamado de fruteiro. Então, é um trator já mais específico, onde ele é utilizado, então, para, por exemplo, uva, maçã, sabe, frutíferas, onde ele é feito, então, um porte mais baixo e para culturas que têm um espaço reduzido, né, para ele trafegar. Então, veja que, por exemplo, até o escapamento dele não sai na parte de cima, como todos os outros que vocês viram até agora. Então, ele sai por baixo aqui, justamente para não enroscar nos galhos e assim por diante. Então, aqui o médio trator, né, semelhante ao que nós temos aqui. Então, ali o 4275. Tratores grandes, só para exemplificar, né? Então, esse seria um 4x4, da série 9000. Então, essa série 9 é a categoria maior que tem de tratores, né? Então, os tratores mais pesados, então, normalmente estão nessa categoria de tratores acima de 500 CVs, tá? Então, para ilustrar, né? Então, eles têm tanto 4x4, tem também relacionado esteiras e assim por diante, tá? Só para fechar, então, essa parte de tratores e para ilustrar, aqui só mais a título de curiosidade das marcas dos tratores. Então, aqui, interessante, esse é um Lamborghini. Se alguém já viu uma Lamborghini, nem sei se sabia, mas tem tratores, então, da marca Lamborghini, tá? Este aqui seria, então, um Lamborghini também, então, do mesmo fabricante de carro, tá? Trator da Porsche, então, ali o Porsche Diesel Júnior, né? Obviamente, vários deles somente na Europa, né, que tem esses tratores. Outra marca ali, diferente um pouquinho para nós, é o Renault, então, da mesma fabricante de carros, né? Então, um modelo menor aqui, mais antigo, aqui já um modelo mais atual, né? Então, 4x2 TDA. Note, com 60 ou 65 ali é a potência dele, o 34 não sei o que é. Aqui, um Deutz, tá? Esse Deutz aqui eu trago para ilustração porque foram os primeiros a utilizar, então, motor elétrico, tá? Então, alguns já com bateria com motor elétrico, esse em especial com acoplamento dos implementos na parte da frente também, tá? Trator diferenciado. Aqui algumas marcas, né, também, então, Yamaha, Yamaha Agritech, né, que tem uma linha grande, 4x2, aqui da LS, aqui da série S, né, então, o S90, então, ele é 90 CVs, né? Então, um trator já diferente, por exemplo, desse. Esse aqui é com gabine aberta, tá? Esse aqui já é um trator protegido, então já é gabine fechada, com ar-condicionado e tudo mais. Aqui as marcas, até então, marcas importadas, né? Sem falar de John Deere, Valtra, Massa, enfim, outras marcas que tem. Aqui, os tratores nacionais, então, o CBT, que era fabricado no Brasil, aqui o Santa Matilde, né, que era fabricado no Paraná. Tanto o CBT quanto o Santa Matilde não existe mais nessas fábricas nacionais. De todas as marcas nacionais que existiam, a única que conseguiu sobreviver no mercado e frente aos importados foi a Agrale, tá? Então, muito popular era esse Agrale 4100. Nós temos aqui no campus um 4200 para mostrar para vocês. Então, eram motores refrigerados a ar, muitos deles era a manivela, né, que você acionava. Enfim, muito populares aí e ainda continua no mercado, né? Então, a Agrale continua produzindo, tá? Aqui, então, a Agrale já mais recente, né, um 4x2 TDA 75. Vai ficar no material, para quem tiver curiosidade, ao longo dos anos, a quantidade de tratores comercializados e tamanho dos tratores. Então, vejo que começou-se efetivamente a mecanização aí no Brasil a partir de 60, tá? Então, onde vejo lá, por exemplo, no ano inteiro, venderam-se 37 tratores no Brasil inteiro.
37, não é 37 mil, é 37. No ano seguinte, já foi 1.600, e assim foi aumentando, tá? Até 80 e até ano passado ali, então foi 33 mil, tá? Os anos que mais venderam, então, foram em 2013, e aqui aqui, né, 76, 77, tá? Onde foram a quantidade mais comercializada. Aqui um gráfico que mostra, então, no ano de 2020, que é o último resultado fechado, quem divulga esses dados é a Sanfave, né? Então é o mesmo que divulga para os carros lá, enfim. Vejo que o que mais se vendeu, então, é na faixa de 70 a 90 CVs, tá? Então, a mais aqui de 80 a 89, né? Então, 81 a 82 CVs, tá? Mas a título de curiosidade, então, faixas maiores ou menores vendem menos, mas essa é a quantidade que mais vende. E dessa faixa de 60 até 80 CVs é a faixa que mais tem a variedade de tratores, tá? Só para ilustrar essa questão dos tratores, e aqui fecha, né, com esse trator aí com implemento duplo. Pessoal, hoje então a ideia é passar um panorama aí para vocês dessa parte inicial de mecanização, tá? Mostrar algumas curiosidades também aí. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Tem alguma marca aí trator que gosta? Alguma coisa assim? Case, professor. Case? Eu não gosto muito da Case. Ele é vermelho, né? Uhum. O bom é azul, né? Azul com preto e branco. Esse é o top, né? Na Corinthians, melhor, na verdade. O que eu mais gostei até hoje foi o John Deere. Não por acaso, o trator nosso aqui do campus, ele é azul e branco, daí o preto dos pneus, né? Então fica azul, branco e preto, né? Uma cor muito bonita, funciona muito bem esse trator aqui, o nosso aqui do campus, tá? Ele é um New Holland. Claro que as cores, nesse caso ali, ajudam, né? Então tá, pessoal, se não tiverem mais nenhuma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida, uma história que vocês queiram contar sobre tratores, eu vou fazer a chamada. E daí nós nos encontramos, então, amanhã vai ser aula síncrona, né? Quarta-feira, com material para leitura, então vou deixar esses slides e a gravação, para quem chegou depois. E na quinta-feira, então, aula prática, né? 3h30. Só vou confirmar com a Luciane se ela vai fazer junto também ou se ela vai fazer na sexta. Mas daí ela avisa vocês, tá? Então, as nossas de mecanização, quinta-feira, 3h30. Deixa eu só fazer a chamada antes de vocês saírem, só um pouquinho. Só abrir aqui. Conrado já andou de trator, Conrado. Tem umas historinhas aí. Não quer contar aí? Não, só quando tinha Só no ao vivo. Meu cunhado tinha um sítiozinho lá, a gente ia ajudar ele. Mas bem pouca coisa mesmo. Tá certo. A Abigail saiu da reunião, deixa eu marcar o nome dela para não mandar. Vamos lá, mecanização. Tinha um Ford que não engatava a terceira de jeito nenhum. Esse era divertido. Da tua época. Se não engatava na primeira, é só abandonar. Só abandonar. Então tá. A Abigail estava aí, né? Ela saiu agora, né? Tá. Amanda. Quer falar presente? Daí fica registrado ali. Amanda Lima, presente. Tá. Amanda Maria. Presente. Presente, Amanda. O Ariel. Sutil. Presente. Cleusa Rosa. Cleusa não. Conrado. Tá aí, Conrado. Tamo junto. Isso. Fala. Edna. Presente. Presente. Tá aí a Edna, né? Franciele Maria. Franciele não?
Deixa eu ver aqui na tela. Não. Janaína. Presente. Jennifer da Silva. Jennifer não. Letícia Fernandes. Presente. Leonel Erógene. Luigi Ortiz Perim. Presente. Marcos Gabriel Borges. Marcos não. E por fim, Maria Eduarda. Presente. Então tá. Só vou confirmar quem não está presente, só para ficar registrado. Então não está a Cleusa, a Jennifer, Leonel e o Marcos. Fechou? Então tá, pessoal. Então agradeço aí a presença, a participação de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, pode mandar mensagem no grupo ou por e-mail lá, tá? Nós vamos conversando. No mais, um abraço a todos e até a próxima. Boa tarde, professora. Até. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau.